Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: nasceu um novo líder na seleção brasileira e o nome dele é Rafinha. Vamos falar sobre isso antes. Deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo você baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para o meu trabalho, para o meu acompanhamento dos jogos, para poder acompanhar tudo que tá rolando aqui. Fala. Fala, e aí, ó. Aí, mas olha o meu pato tranquilo? Chegando aqui, ó. Pato? Tom. Tu quer meu pato? Tom, meu pato. Patolino. Apanha muito pra mim no Uno. Muita coisa. Então, ó, primeiro comentário fixado desse vídeo, você vem aqui, clica no link para você baixar o Flash Score, aplicativo que eu tenho utilizado para o meu trabalho, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes e jogadores, tudo isso de graça no seu celular. Só vi primeiro comentário fixado do vídeo e fazer o download é de graça para baixar e de graça para usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado para falar sobre um fato que aconteceu na vitória do Brasil por 2-1 sobre a Colômbia e que é algo que já vem se desenhando há algum tempo. O líder da seleção brasileira, o líder do atual trabalho do Dorival Júnior, se chama Rafinha. Isso já está mais ou menos desenhado há algum tempo. É só você ver a postura do Rafinha, de orientar os companheiros, de aparecer em momentos complicados, em momentos nervosos do jogo, aparecer em entrevistas. Por exemplo, nos momentos em que o Brasil mais sofre críticas, o Rafinha aparece para falar, para botar a cara. Ainda que você não concorde com tudo que ele fale, como por exemplo em uma das partidas, se eu não me engano, na vitória contra o Equador, que o Rafinha disse que o Brasil tinha feito um ótimo jogo, eu, por exemplo, não concordei, mas ele tá lá para botar a cara. É um jogador que também subiu em termos de liderança dentro do Barcelona. Hoje ele é um dos capitães do Barcelona, e como o De Jong, que é o primeiro capitão, como o Ter Stegen está machucado e o De Jong, que são os principais capitães, ficam muito tempo fora, então em vários momentos o Rafinha é o capitão do Barcelona, botando a cara também no Barcelona, não deixando o Barcelona se sentir para baixo em situações ali nervosas, como por exemplo no jogo contra o Benfica. Então essa liderança do Rafinha, ela já vinha emergindo na seleção brasileira, e há muita gente que entende que um dos problemas, e eu acho que tem um ótimo fundo de verdade nisso aí, que um dos problemas da seleção brasileira é que está faltando liderança, está faltando referência. E hoje o Rafinha é a referência técnica da seleção brasileira. O Rafinha hoje, como já falamos aqui em vários vídeos, briga para ser o melhor jogador da temporada. Para mim, nesse momento, é o melhor jogador da temporada. Nesse momento, para mim, é o principal favorito às premiações individuais. Então, ele é a referência técnica da seleção brasileira e também a referência de liderança do Brasil. E isso já vinha sendo construído nos últimos jogos, e no jogo contra a Colômbia tem um fato ali que deixa muito claro, alguns fatos que deixam muito claro como o novo líder da seleção brasileira, ou o líder desejado da seleção brasileira, aquela referência, aquele jogador que todo mundo imaginava ou todo mundo sentia falta de puxar os companheiros, esse jogador é o Rafinha. Ao longo do jogo, e era um jogo em que o Brasil tinha muitos jogadores pendurados, além dos dois que foram suspensos, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, os dois estavam pendurados e levaram o cartão amarelo, também estavam pendurados o próprio Rafinha, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, a gente sabe, é um jogador que, por uma série de razões, inclusive uma falta de equilíbrio ou uma necessidade do próprio ser mais equilibrado dentro de campo, então o risco do Vinícius Júnior levar o amarelo era muito grande. Então, ainda no primeiro tempo, você via em alguns momentos o próprio Rafinha tirando o Vinícius Júnior de situações de possível cartão amarelo. No primeiro tempo eu me lembro que tem uma jogada
tem um lance em que está o árbitro venezuelano, rodeado, perto de 3 jogadores da Colômbia, e os jogadores da Colômbia estavam reclamando de alguma coisa, se eu não me engano, reclamando acho que de um cartão para um brasileiro, e o Vinícius Júnior foi lá e estava no meio, falando com os jogadores colombianos. O Vinícius Júnior estando pendurado. O Rafinha foi lá e afastou o Vinícius Júnior disso, porque o Vinícius não tinha nada que estar lá. O Vinícius não estava envolvido naquilo. E ele estava lá debatendo, não era de bater boca, mas ele estava lá falando com os venezuelanos, com os colombianos que estavam falando com o árbitro venezuelano, e o Rafinha foi lá e tirou o Vinícius. E no segundo tempo, depois do Vinícius fazer o gol da vitória, um gol que foi com assistência do Rafinha, né? O Rafinha foi quem passou a bola pro Vinícius. Então o Rafinha no jogo tem um gol no pênalti sofrido pelo Vinícius, num passe excelente do próprio Rafinha, e tem a assistência do gol da vitória, o Rafinha que toca a bola pro Vinícius trazer para dentro, bater e com desvio a bola morrer no gol. Então quando o Vinícius faz o gol, depois que o Vinícius faz o gol, o Dorival ordena logo a 7ª substituição do Brasil. E como já falamos no vídeo anterior, a 7ª substituição estava tudo ok, não tinha nenhum mérito, nenhum problema, nenhum erro nisso. Então o Dorival indica a 7ª substituição para trocar o Vinícius pelo Léo Ortiz. E o Vinícius está no lado esquerdo do campo. E aí o Vinícius quer sair no lado direito do campo, onde normalmente os jogadores saem. O árbitro venezuelano indicou para o Vinícius sair lá do outro lado, como manda a regra do jogo. Quando o árbitro indicar, o jogador tem que sair pela linha mais próxima. Se estiver lá na linha de fundo, ele sai da linha de fundo. Se estiver do outro lado, ele sai do outro lado. Então, e o Vinícius não queria sair pelo lado. E aí o Rafinha foi lá, e eu estou deixando a imagem aqui. O Rafinha foi lá, aqui nessa imagem já está no fim da bronca do Rafinha. Inclusive nessa imagem aqui já tem o Matheus Cunha chegando também para dar essa bronca no Vinícius. Mas o Rafinha assumiu esse posto de líder do time e foi lá dar uma bronca no Vinícius. Foi lá falar para o Vinícius sair pela linha lateral lá de cima, lá do lado esquerdo do campo. Por quê? Porque isso daí é natural. Quando o árbitro indica o jogador para sair pela linha de lado e o jogador não sai, ele leva cartão amarelo. E para piorar, quando o Vinícius recebeu a indicação do árbitro para sair pela linha de cima e ele não quis sair, ele tentou sair pela linha de baixo, o Cuesta, o zagueiro colombiano, se colocou na frente do Vinícius para tentar levar o Vinícius para sair pela linha de lado. E aí, nesse tumulto, vamos supor, o Cuesta bota a mão no peito do Vinícius, o Vinícius bota a mão, tira a mão do Cuesta, o árbitro chega lá e fala, ó, tá aqui, um amarelo para cada um. O Vinícius estaria suspenso do jogo contra a Argentina. Então, o Rafinha, líder, esse líder que emergiu na seleção brasileira, o Rafinha viu a necessidade de atuar como líder, foi lá e deu um esporro no Vinícius Júnior e enquadrou o Vinícius Júnior para ele sair pela linha de cima. Isso é papel de líder. Isso é papel de quem enxerga o macro, enxerga o papel dele de líder da seleção. O Rafinha é o líder da seleção brasileira. Para quem acha que o problema do Brasil também é a falta de uma liderança, essa liderança apareceu. A liderança é o Rafinha. E que bom que isso apareceu, porque você está juntando no mesmo jogador a atual referência técnica da seleção brasileira, o Rafinha, brigando para ser o melhor jogador do mundo, na minha visão. Eu fiz até esse ranking aqui, que vai virar um quadro mensal das minhas redes sociais, inclusive aqui do YouTube, o ranking que a KTO pediu para eu fazer, um ranking mensal de favoritos à bola de ouro. Para mim hoje, o Rafinha é o número 1 desse ranking. Eu fiz esse quadro aqui, esse ranking. Para mim hoje o Rafinha é o principal favorito, pelo menos aqui em março de 2025, para ser o bola de ouro. Então você junta nesse momento a referência técnica da seleção brasileira com a referência de liderança da seleção brasileira.
É um Rafinha que durante muito tempo foi questionada a presença dele na seleção brasileira. Muita gente, até pouco tempo atrás, o Rafinha, muita gente não entendia o que o Rafinha tinha feito para ser titular da seleção brasileira, algo que eu sempre discordei, porque o Rafinha sempre jogou muito bem na seleção brasileira, salvo uma ou outra questão. Acho que na Copa ele foi abaixo, mas no geral a passagem do Rafinha pela seleção é uma ótima passagem. Inclusive os 3 primeiros jogos pareciam que ele já era um veterano de seleção brasileira, e hoje o Rafinha não só é titular, como não só é a referência técnica, como emergiu como o líder da seleção brasileira. Vamos torcer para que, junto dessa liderança do Rafinha, apareçam outros líderes, porque com os desafios que a seleção brasileira tem, o Brasil precisa de outros líderes, e também torcer para que o Vinícius Júnior tenha, em muitos momentos, uma postura mais madura, porque não dá para o Brasil correr o risco a todo momento de ter o Vinícius Júnior a todo momento pendurado e tomando cartões amarelos, alguns cartões amarelos bobos, alguns cartões amarelos evitáveis, como foram os 2 na Copa América que o tiraram do jogo contra o Uruguai nas quartas de final, né? O cartão amarelo contra o Paraguai, contra o Paraguai, era completamente evitável, e o cartão amarelo contra a Colômbia, mais ainda, começo do jogo no campo de defesa do Brasil, o Vinícius Júnior tomando um cartão amarelo de bobeira ali. Então, assim, vamos torcer, né, para que o Vinícius tenha um pouquinho mais de maturidade, para que esse gol dê ao Vinícius a tranquilidade para ele jogar o futebol dele também com a camisa da seleção, e principalmente ter um pouco mais de maturidade em momentos de tensão, para não ficar pendurado a todo momento. Mas o novo líder da seleção brasileira tá aí, o líder da seleção brasileira tá aí, é Rafinha o nome dele. Quero te ouvir o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, e no primeiro comentário fixado desse vídeo você baixa o app do Flash Score, o aplicativo que eu tenho usado aqui no meu trabalho, e ele está à sua disposição totalmente de graça para baixar, de graça para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!